A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã. Estamos aqui com mais uma formação do Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos falar de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós vamos mergulhar então nesta formação a partir do parágrafo 464. E nós vamos até o parágrafo 483. Eu fiz um resumo de todos esses parágrafos. Depois, se você quiser ler parágrafo por parágrafo, você faça isso no seu Catecismo da Igreja Católica. Ou mergulha aí nesse... Aqui está o Catecismo. Ou você mergulha aí comigo nesse resumo que eu fiz, aonde esses parágrafos vão tratar desse assunto. Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Amém? Então vamos rezar um pouquinho antes de nós iniciarmos esta formação. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, neste momento nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, sobre nós, nos prepararmos para recebermos o ensinamento da doutrina da Igreja. Venha, Espírito Santo, e nos forma como verdadeiros homens conforme o coração de Deus e as mulheres conforme o coração de Deus. Vem sobre nós pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, gente. Então vamos lá. Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Em todos esses parágrafos aqui do 464 até o 483, vai tratar sobre esse assunto. Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Deus por inteiro, homem por inteiro. 100% Deus e 100% homem. Não é uma mistura confusa entre Deus e o homem, que eu posso dizer. Não é uma mistura, não é um resultado de uma mescla confusa entre o divino e o humano. Da mesma maneira, Jesus não é em partes homem e em partes Deus. Uma parte dele é homem, uma parte dele é Deus. Não. Jesus é 100% Deus e 100% homem. É um mistério. O mistério da encarnação do Filho de Deus. Como entender? Somente pela fé. Mas nós precisamos compreender neste momento que em Jesus não há uma parte Deus e uma parte homem. Não. Deus se fez homem. Não aniquilando a natureza humana, como surgiu em algumas heresias. A igreja precisou combater inúmeras heresias nos primeiros séculos. E as heresias queriam afirmar muito mais contra a humanidade do Filho de Deus, a humanidade do Verbo, que se fez homem. Eles queriam combater isso, e aí a igreja nos seus concílios, a qual eu vou falar aqui, os concílios vão combater todas as heresias que se levantaram, dizendo que isso não era possível, de ser verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas vamos lá para a gente entender melhor. As primeiras heresias, elas vão combater, como eu disse, mais do que a divindade de Cristo, mas negaram a sua humanidade verdadeira. E desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus. E aí vamos lá. Houve, já no século III, um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não adoção. Entende? Já no terceiro século, a igreja precisou bater o martelo, dizendo que o Filho de Deus é de fato
é de fato por natureza e não por adoção. Isso foi uma das heresias que se levantaram. Outra heresia condenou Ário, que afirmava que o Filho de Deus veio do nada, e ele seria de uma substância diferente do Pai, e isso não é verdade. O concílio ecumênico de Nicéia em 325 vai confessar em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Não pode ter dúvida, ele é gerado e não criado, consubstancial ao Pai. O que quer dizer isso? É da mesma substância, é da mesma natureza do Pai. Entende? É da mesma natureza, é da mesma essência, é da mesma substância do Pai. E isso o Concílio de Nicéia vai afirmar contra toda heresia que estava se levantando na época, dizendo que o Filho de Deus não era da mesma substância que o Pai. E a igreja vai afirmar isso categoricamente no Concílio de Nicéia. Amém, gente? Quando aconteceu esse Concílio de Nicéia? Em 325. Em 325, esse concílio vai acontecer em Nicéia e vai confessar então que o Filho de Deus é gerado e não criado. Vamos lá. Houve outra heresia nestoriana. Via em Cristo uma pessoa unida à pessoa divina do Filho de Deus. Olha só, esta heresia vai dizer que via uma pessoa humana ligada à pessoa divina, a pessoa divina do Filho de Deus. Então quer dizer, essa heresia falava de duas pessoas, uma unida à outra. E a igreja vai combater contra isso também. E aí, meu irmão, é em outro concílio que ela vai combater. É no terceiro concílio ecumênico, reunido em Éfeso, já no ano de 431. A igreja vai combater dizendo que não são duas pessoas, uma unida à outra, mas uma única pessoa. Uma única pessoa, Deus por inteiro, homem por inteiro. E ela combate isso, combate essa heresia que estava afirmando que havia uma pessoa humana unida à pessoa divina. Então ela estava afirmando que havia duas pessoas. Não, o concílio vai determinar, vai dizer, vai clarear para nós que é uma única pessoa. Deus que se fez homem. Amém, gente? Que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É indivisível, é inseparável. Não dá para separar as duas naturezas que existe na pessoa do Filho de Deus, que se fez homem. A natureza humana e a natureza divina. Essas duas naturezas estão no Filho de Deus, que se fez homem. E isso é indivisível, é inseparável. Então nós podemos dizer que Maria é a mãe de Deus. Não a mãe apenas do homem Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus, e isso não se separa e isso não se divide. Não dá para dizer que Maria é somente a mãe de Jesus homem, porque é inseparável, é indivisível. E como é inseparável e indivisível, então nós podemos dizer que Maria é a mãe de Deus, nesse sentido. Amém, irmãos? Já ouvi muito dizer que Maria é somente a mãe de Jesus feito homem, então, e tem que se separar isso, é inseparável, é indivisível. Essas duas naturezas que se juntaram, e aí está o Filho do homem, o Filho de Deus, melhor dizendo, que se fez homem. Olha só o que diz aqui, ó, a mãe de Deus
Não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, que se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Amém, gente? Olha só, vai surgir outra heresia. Os monofisistas afirmam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo a ser assumida por sua pessoa divina no Filho de Deus. Confrontando com esta heresia, o quarto concílio ecumênico de Calcedônia confessou em 451: um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão e sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase. Meu irmão, a natureza divina de Jesus não engoliu a natureza humana de Jesus. Entende? Elas não se separam e uma não aniquila a outra. Nós podemos dizer, meu irmão, como diz aqui o catecismo, que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É inseparável. Não se separa mais. Ele é verdadeiramente Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isso sem deixar de ser Deus. Como diz a carta aos Filipenses, ele não usou da sua condição divina, mas não deixou de ser Deus. Amém, gente? Não deixou de ser Deus. Não usou da sua condição divina, mas sem deixar de ser Deus. E aí nós podemos afirmar então, como outra heresia que surgiu, de Apolinário de Laodiceia, que afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou o espírito. Contra esse erro, a igreja já confessou que o Filho assumiu também uma alma racional. A alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que Jesus então crescia em sabedoria, estatura e em graça, porque ele também assumiu a alma humana. É um mistério da fé, irmãos. Não podemos dizer que o Filho de Deus então possui duas vontades, em duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de sorte que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem oposição. Jesus se fez homem, o Filho de Deus se fez homem, isso quer dizer que a sua vontade humana deixou de existir. Não. Mas a sua vontade humana obedeceu à sua vontade divina. Uma cooperou com a outra, unida à outra. Jesus não deixou de ter vontade humana, mas uma não estava contra a outra. Pelo contrário, elas são cooperantes. Uma não criou resistência nem oposição, mas a vontade humana está sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. Amém, gente? Assim também, nós como seres humanos temos vontades, desejos, mas quando nós deixamos Jesus ser o nosso Rei e Senhor, nós submetemos a nossa vontade humana à vontade de Deus, à vontade do Todo-Poderoso. A vontade humana de Jesus, ela obedeceu a sua vontade divina, ela cooperou com a vontade divina. Nós temos vontades, nós temos desejos, nós temos sonhos, mas as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos sonhos precisam estar submetidos à vontade de Deus.
É a vontade de Deus que tem que prevalecer em nós. São os desejos de Deus, os sonhos de Deus que precisam prevalecer em nós. Nós podemos tirar isso nesta formação onde diz Jesus Cristo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A minha vontade, o meu desejo, os meus sonhos precisam estar de acordo com o desejo de Deus para mim, com o sonho de Deus para mim, com a vontade de Deus para mim. Amém? Se a sua vontade está totalmente contrária à vontade de Deus, hoje é dia de virar, hoje é dia de voltar para o Senhor, melhor dizendo, e dizer para Ele: Senhor, eu quero viver a sua vontade, o seu querer. Me ensina, me mostra. Eu submeto os meus desejos, os meus sonhos, para viver os teus sonhos, os teus projetos e os teus desejos. Aleluia. Jesus, que se fez homem, ele se limitou. Ele agora tem um rosto humano. Isso quer dizer que pode-se desenhar o rosto de Deus agora, porque ele se limitou, ele se fez homem. E aí nós podemos reverenciar as imagens do Filho de Deus, que nos levam à pessoa do Filho de Deus. Isso não é errado, porque Deus se limitou se fazendo homem. Então nós podemos sim desenhar o rosto de Deus e contemplar a sua face. Ali, num quadro que seja, numa arte que seja, numa imagem que seja. Eu não adoro aquela imagem, aquele quadro, mas eu adoro aquele que está desenhado, feito ali naquele quadro, naquela imagem. A imagem do Filho de Deus, do rosto do Filho de Deus, me leva a transcender e a adorar verdadeiramente o Verbo encarnado, o Verbo que se fez homem, Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Jesus, então, nós podemos dizer que é o rosto invisível, até então que era invisível, agora se tornou visível de Deus. Jesus é o rosto de Deus. Nós podemos contemplar o rosto de Deus, porque o Filho de Deus se fez homem. Agora sim, Deus se torna visível. Deus, que por natureza é invisível, se tornou visível aos nossos olhos. Poderem ser venerados, pois o crente que venera a sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. Quando nós veneramos uma imagem de Cristo, um quadro que tem um desenho de Cristo, uma foto de Cristo, nós estamos venerando o Filho de Deus. Amém? Ele me leva a transcender até o Filho de Deus. São Francisco de Assis, quando via um quadro, uma imagem do rosto do Filho de Deus, do rosto de Cristo Jesus, ele chegava a passar a madrugada inteira olhando para aquele quadro. Aquele desenho levava São Francisco de Assis a transcender e a venerar verdadeiramente o Filho de Deus, que se fez homem. Por isso que, quando nós temos um quadro com o desenho de Cristo, Deus invisível que se tornou visível, esse quadro nos leva a transcender, a venerar verdadeiramente aquele que está pintado ali naquele quadro. Se você não tem um quadro de Jesus, meu irmão, adquira um. Isso nos leva a transcender, isso nos leva a contemplar o Filho de Deus. Nós precisamos entender que o Verbo encarnado nos amou também, nos amou a todos com um coração humano. Por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus, transpassado por nossos pecados e para a nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama o Pai Eterno e todos os homens. Para finalizar esta formação, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Na unidade de sua pessoa divina, por isso ele é o único mediador entre Deus
e os homens. Jesus é o único mediador entre nós e Deus, entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Amém, gente? Guarde isso no seu coração. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na pessoa do Filho de Deus, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas, perfeitamente concordantes com e submetidas à sua inteligência e à sua vontade divinas, que têm em comum o Pai e o Espírito Santo. A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e a natureza humana na única pessoa do Verbo. Duas naturezas, a humana e a divina. E a humana que se submete à vontade divina. Hoje, que esta formação possa te levar a querer, a viver na sua vida a vontade de Deus, o querer de Deus, os sonhos de Deus. Não tenha medo de entregar os seus sonhos, as suas vontades e os seus desejos para viver os sonhos e as vontades e os desejos que Deus tem para você. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Amém? Nós estivemos unidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.